E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, Otomista. E o vídeo de hoje será sobre o famoso filósofo alemão, aquele que é talvez o maior bigodudo de todos os tempos, Friedrich Nietzsche. Por que eu vou falar um vídeo sobre ele e especificamente mostrar a todos o porquê que ele está errado? Qual que é o maior problema de Nietzsche? Porque Nietzsche ele é com certeza um dos filósofos mais amados pelos jovens, né, pelos adolescentes, talvez até o mais amado. Inclusive, o Nietzsche já foi o meu segundo filósofo favorito, na época, né, só atrás do Arthur Schopenhauer. Eu já fui Schopenhaueriano mesmo. Eu, particularmente, já vi Schopenhauer como meu mestre. Eu realmente amava ele, amava os livros dele, e Nietzsche ele estava em segundo lugar. O Nietzsche ele é até hoje um filósofo muito amado, muito estudado. E, na verdade, mesmo com eu não gostando das ideias do Nietzsche, eu amo ler as obras dele. Eu realmente gosto de estudar a filosofia nietzschiana, apesar de que está tudo errado. E, obviamente, isso acontece porque ler Nietzsche deixa qualquer um excitado. Essa que é a verdade. Pode parecer um pouco estranho dizer isso, mas dá um prazer intelectual de você ler Nietzsche. Você sente dentro de você algo estranho, sabe? Na verdade, eu diria que o Nietzsche ele é o filósofo que talvez mais inspira coragem, talvez, no ser humano. Ele realmente, isso é uma grande virtude das obras dele. Só que ela, infelizmente, está errada e ela, infelizmente, chama a atenção de muitos e muitos jovens. Inclusive, chamou minha atenção por alguns anos. Mas hoje eu vou mostrar o porquê que ele está errado, qual que é realmente o erro da filosofia nietzschiana. Só que antes de começar o vídeo eu vou pedir para todos se inscreverem no canal, deixarem um like, compartilhar esse vídeo, porque obviamente o tema de Nietzsche chama muita atenção, então se cada vez mais pessoas verem esse vídeo vai me ajudar muito, e é basicamente isso, gente. Vamos começar. Primeiramente, nós temos que fazer um resumo bem básico mesmo sobre a filosofia de Nietzsche, até porque Nietzsche ele escreve muita coisa, muitas e muitas obras diferentes, então não dá para falar tudo aqui, seria muito difícil, mas dá para fazer um bom resumo. Basicamente, Nietzsche foi por muito tempo, assim como eu, um Schopenhaueriano. Assim como eu era antigamente, né? Porque hoje eu não sou mais. Só que Schopenhauer, ele foi um ferrenho defensor do ascetismo. Basicamente, a finalidade da filosofia de Schopenhauer era a negação da vontade de viver. Isso não quer dizer que ele era a favor do suicídio, e não tem nada a ver com isso. É porque esse nome, né, esse conceito filosófico realmente estranha um pouco, negação da vontade de viver, mas basicamente Schopenhauer ele defendia que por trás de todos os fenômenos que nós percebemos, o que ele chama de representação, existe uma vontade cega, irracional e incontrolável que está em todas as coisas, especialmente muito forte nos seres vivos e, acima de tudo, especialmente em nós, seres humanos, porque nós somos os únicos animais racionais. Logo, por nós termos o dom da razão, a vontade é muito mais forte em nós do que nos outros animais. E esse é o motivo que Schopenhauer dá do porquê que o ser humano é o animal que mais sofre. E Schopenhauer ele defendia que, devido a essa vontade incontrolável que há no mundo e em todas as coisas, a vida é um constante sofrimento. Ele basicamente afirmava que a vida era uma oscilação entre a vontade de ter e o tédio de possuir. Então, o homem, na sua vida, ele acaba passando por muito mais momentos de dor do que momentos de contentamento. Esse era o que Schopenhauer defendia. E, graças a isso, Schopenhauer mostra dois caminhos para a gente escapar desse sofrimento, que é por meio da arte, mas essa é uma saída temporária. Você não escapa da vontade com essa saída. E o outro seria, realmente, a saída definitiva, o ascetismo, que é a negação da vontade de viver. Ou seja, você negar as coisas que o mundo oferece, negar as posses, os prazeres, basicamente você viver como um monge ou como um eremita. Isso era o que o Schopenhauer defendia. E o Nietzsche por muito tempo pensou assim, tal como o Schopenhauer. Em uma carta que ele escreve para a mãe dele, dá para ver claramente que ele defendia isso, como vocês estão vendo aí na tela, tal, da carta. E por muitos e muitos anos ele manteve esse pensamento, só que após alguns anos ele acabou tendo o completo oposto.
Ele passou a defender que a grande doença que assola a humanidade é a negação da vida, que é o que ele chamou de niilismo. Então, basicamente, Nietzsche ele era completamente contrário a qualquer coisa que viesse a negar a vida. E, segundo ele, as duas coisas que mais negam a vida são a moral, porque ela nega as nossas forças vitais e faz a gente viver como se fosse um rebanho, e tem também o niilismo. E o grande remédio que o Nietzsche dá é realmente você amar a vida, que é o que ele chama do amor fati, que é você não só aceitar o destino, como você amá-lo. E aí ele nos mostra a grande figura do super-homem, que seria o ideal do homem que superou tudo, especialmente a moral e o niilismo. E agora ele é um homem que cria os seus próprios valores. Basicamente, esse é um grande resumo da filosofia nietzschiana. Só que por que ela está errada? Primeiramente, o Nietzsche ele vai contra a moral, porque ele diz que os conceitos de bem e mal foram criados por nós, seres humanos, para conseguir vantagens sociais. No caso, para ele, a primeira moral de todas seria a moral romana, que seria a moral dos poderosos, ou seja, você dizer que os bons seriam os saudáveis, os fortes, os ricos, os influentes, e os maus seriam aqueles que são opostos disso tudo. E aí a segunda moral que surge seria a moral judaico-cristã, que é o oposto disso, que afirma que os bons são os pobres, são os doentes, são os rejeitados, os humilhados, e os maus são o oposto disso. E isso que o Nietzsche faz é um erro de muitos filósofos modernos e contemporâneos, que é você relativizar as coisas, especialmente você relativizar a moral. Você falar que bem e mal depende de a época e do lugar. E isso foi uma coisa que eu já refutei no meu vídeo sobre o relativismo, que eu vou deixar aqui nos comentários, caso você queira ver, e também na descrição. E é isso que o Nietzsche faz. Ele diz que bem e mal é uma coisa completamente relativa, criada por nós, seres humanos. Mas se você for ler qualquer filósofo grego antigo, você vai ver que isso está completamente errado, que isso é uma grande furada. Por exemplo, o maior livro sobre filosofia moral da história é o Ética Nicômaco de Aristóteles. E lá, Aristóteles nos mostra que o bem ele é a finalidade de todas as coisas. Que o bem se chama atual porque quando você ganha um bem, você não quer que ele mude, você quer que ele continue como ele é. Então o bem ele não pode ser potencial, mas apenas atual. Ele tem que ser a finalidade de todas as coisas. É impossível alguém odiar a si mesmo ou querer o mal a si mesmo. Aí você vai dizer, então por que tem gente que se autoflagela, tem gente que se suicida? Acontece que mesmo essas pessoas desejam bem a elas mesmas. Inclusive, citando aqui Schopenhauer vai dizer que quem se mata quer a vida. Ela só está se queixando das suas condições atuais, mas ela quer o bem a si mesma. Se ela tivesse a opção de mudar de vida, de ter uma vida boa, ela ia aceitar. Então, todo mundo deseja o próprio bem. O bem, ele é a coisa que nós mais desejamos, ele é a finalidade de todas as coisas. Essa é a natureza do bem. E o mal seria o oposto disso. Isso é uma coisa que o Nietzsche acaba não percebendo. E já Aristóteles já falava isso lá 300 anos antes de Cristo, e muitos anos depois de Aristóteles, e até mesmo depois de Nietzsche, vai surgir o economista Mises, que Mises vai nos mostrar a praxeologia, que é o estudo da ação humana. Inclusive, a maior obra do Mises se chama Ação Humana. E, segundo Mises, a praxeologia se divide em 3 ciências, que seria a ciência econômica, a ciência hostil, que no caso seria o estudo das artes militares e tal, o estudo da guerra, e também tem as ciências morais, que seria realmente a ética. Então, você veja que mesmo Mises e Aristóteles sejam autores que são tão distantes assim na linha temporal, ainda assim eles concordam entre si de que o bem é aquilo que o homem mais deseja. O Mises vai afirmar isso no seu livro da Ação Humana, e Aristóteles vai afirmar isso no seu livro da Ética a Nicômaco. Só que aí que tá. Aristóteles ele vai dizer que o estado mais feliz que tem é o estado da vida filosófica, que também ele vai chamar de vida contemplativa. E aí, realmente, Aristóteles ele acaba acertando. Só que o problema dele é que ele acaba isolando esse homem demais. Ele diz que o homem não pode esperar praticamente nada, que a sua felicidade vai depender da ação política, vai depender do governo. E aí ele vai dizer que nós temos que focar 100% nas virtudes morais e intelectuais,
desenvolver elas em nós mesmos, porque nós não podemos depender em nada dos outros e dos governantes. Realmente, ele está certo, só que ainda assim ele está isolando o homem demais, porque como é que você pode garantir esse bem para que a sociedade inteira possa desfrutar dele, conhecer esse estado elevado de ser humano que seria o estado virtuoso? Opa, tem uma régua aqui. Em outras palavras, como é que você garante que esse único indivíduo que é virtuoso garanta também um estado virtuoso, ou seja, uma sociedade por si mesma virtuosa? E aí, muitos séculos após Aristóteles, Santo Agostinho de Hipona vai nos mostrar a diferença entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, no qual a cidade dos homens só existe por essa cidade de Deus e é iluminada por ela, porque essa cidade dos homens sozinha não tem um sentido por si mesma, não tem uma finalidade. A finalidade da cidade dos homens é guiada pela cidade de Deus. E aí, se a cidade dos homens perde certos princípios que são revelados pela cidade de Deus, ela vai acabar entrando em uma crise e vai acabar falindo. Isso você vê com qualquer sociedade. Se uma sociedade perde determinados valores, ela vai entrar em declínio. Você veja que a França já foi o país mais desenvolvido do mundo. Isso antes da Revolução Francesa. Só que com a Revolução Francesa, ela perdeu todos os seus valores. E desde então só entrou em declínio. E nunca mais foi considerada o país mais desenvolvido do mundo. Então, isso é uma coisa que Santo Agostinho já vai nos ensinar. Que o que vai garantir que a sociedade seja virtuosa é um Estado com princípios e valores guiados por essa cidade de Deus. Isso é o que ele vai nos ensinar. Então, basicamente, Santo Agostinho foi uma evolução de Aristóteles, porque Aristóteles ele só nos mostrou o homem no sentido isolado do termo, mas não nos mostrou como que você vai garantir isso para toda a sociedade, para todo o Estado. E aí esse vai ser o grande problema de Nietzsche, porque Nietzsche vai afirmar que o homem deve criar os seus próprios valores. Isso é o estado do super-homem, que nós não podemos ser guiados pelos valores antigos, que eles devem ser superados, e que nós temos que criar os nossos próprios valores. Só que isso está completamente errado, porque os valores não são algo relativo, não são algo que nós criamos para que nós de forma isolada vivermos por nós mesmos. Isso não existe. Os valores eles são descobertos, eles são revelados por nós com o tempo, com a sabedoria dos antigos. A gente acaba notando na história o que dá certo e o que dá errado. E aquilo que dá certo, a gente tem como um valor. Se você se você realmente acredita que um homem sozinho possa criar os seus valores e viver completamente afastado dos valores que estão estabelecidos na sociedade como um geral, que tipo de homem é esse se não um psicopata, se não um sociopata? Porque só esse tipo de pessoa doente vive assim, de criar os seus próprios valores. Isso é ridículo. Não tem como isso funcionar. E esse é o grande problema do Nietzsche. Inclusive, o Nietzsche ele é um baita de um hipócrita, porque ele vai dizer que o homem, o super-homem, deve criar os seus próprios valores, só que o Nietzsche, ele mostra os valores que esse super-homem deve falar, deve criar. Ele vai dizer que os valores desse super-homem devem ser a coragem, o amor à vida, o amor a si mesmo, o completo desprezo pela moral e pelo niilismo, a liberdade. Então Nietzsche ele criou valores para serem inseridos nesse tal ideal de homem, só que ele não está notando que quando ele diz que o homem deve criar os seus valores, ele está já impondo o valor que você deve seguir. Então é algo completamente contraditório. Você veja que Nietzsche, mesmo que ele inspire certa coragem em nós e que as obras dele tenham sim certas virtudes, o Nietzsche não entende o que significa valores. Ele acha que valor é uma coisa completamente pueril, uma coisa completamente relativa. Ele realmente não entendeu o significado por trás disso. Logo ele que era um filólogo, ou seja, aquela pessoa que estuda a origem dos termos, das palavras, ele não entende o que é um valor. Então esse realmente é o maior erro dele, é realmente o problema da filosofia nietzschiana que quebra completamente ela, que destrói todo o sistema nietzschiano.
Mas é basicamente isso o grande problema dele. E o vídeo foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo para muitas pessoas mesmo, porque Nietzsche ele realmente é um filósofo muito amado, muito seguido por muitas pessoas até o dia de hoje. Então é importante que todo mundo saiba disso que eu falei aqui no vídeo de hoje. É isso, valeu, tamo junto.